Saudações aos nossos irmãos do nosso canal do YouTube, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Saudamos os nossos irmãos da fraternidade, da casa a qual esse canal pertence. Saudamos também as casas espíritas do 32º Seu. Saudamos os inscritos no nosso canal, que já são em torno de 152 inscritos. E também saudamos a todos aqueles que venham a ter contato com este vídeo. Bem, nós estivemos 2 semanas sem postagem de vídeos e nós estamos retornando hoje com o capítulo Mau Humor. Nessas 2 semanas nós tivemos um contratempo com os expositores que não puderam fazer as postagens, mas nós estamos retornando hoje com o item Mau Humor do livro Calma. Então, como é de costume, e os nossos irmãos já estão, já é de conhecimento, nós fazemos primeiro a leitura e em seguida alguns comentários a respeito desse livro, que é Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a editora Grupo Espírita Emmanuel. Bem, então, Emmanuel mais uma vez nos presenteia com esta importante página e atualíssima para todos nós, que se chama Mau Humor. E Emmanuel começa assim: se o mau humor te envolve à maneira de sombra sufocante, procura examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Caso alguma dívida te preocupe, não será com aspereza que conseguirás os recursos preciosos de modo a resgatá-la. Doença, quando aparece, solicita remédio e não intolerância para curar-se. Necessitado da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te angariará simpatia. Contratempos em família não se desfazem com frases vinagrosas. Se pretendes adquirir companheiros colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Lembra-te de que ninguém consegue algo realizar sem os outros e de que os outros não são culpados por nossas indisposições e insucessos. Ninguém sabe até onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Não se sabe de ninguém que até agora que o azedume tenha auxiliado. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência e aprende a sorrir. Essa mensagem de Emmanuel, nós dividimos ela para nossa reflexão do dia de hoje, como ficará gravado no canal, né? Então algumas pessoas irão assistir de manhã, algumas à tarde e outras à noite. Mas nós dividimos essa mensagem de Emmanuel, esse alerta e essa orientação, em 4 partes. A primeira parte que nós podemos destacar logo no início é quando Emmanuel diz assim: se o mau humor te envolve à maneira de sombra sufocante, procura examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Então, nessa primeira, logo no início aqui, no primeiro parágrafo da mensagem, fica bem claro para nós que Emmanuel nos convida ao autoconhecimento, quando ele diz assim: examina a origem do mau humor, a origem dele, a fim de que possa liquidá-lo. Então, para que nós possamos identificar o mau humor em nós, é fundamental o autoconhecimento. Nós precisamos saber quem nós somos para nós mesmos. Então, é preciso que nós identifiquemos quais as situações que nos desestabilizam, que nos deixam irritados, que nos deixam mal-humorados.
Então é preciso identificar em nós as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, as nossas resistências em relação às vicissitudes, às aflições da vida. Então, esse é o primeiro ponto. Se nós achamos que nós somos pessoas muito calmas, muito boas, porque nós falamos com uma voz baixa, com uma voz pausada, ou qualquer tipo de artifício que passe a ideia de que nós somos calmos, ou a educação comum que nós adquirimos, e se nós não vamos além da máscara social que todos nós lançamos mão para viver em sociedade, se nós não vamos às profundezas da nossa alma, do nosso espírito, nós não vamos conseguir nos livrar do mau humor e da irritação. Porque muitas vezes nós conseguimos disfarçar, né? Nós conseguimos driblar para o outro quem nós somos. Mas diante do nosso anjo guardião, diante de nós mesmos, diante de Deus, não tem como disfarçar. Então é fundamental que nós façamos esse exame. Como eu estou me relacionando com os meus familiares, com a minha esposa, com meu filho, com a minha sogra, com a minha nora, com os meus irmãos, as minhas irmãs, né? Com os companheiros no centro espírita, com os companheiros de trabalho, com os vizinhos, com as pessoas na rua, né? Então é preciso que nós tenhamos essa humildade, essa modéstia de identificar em nós os momentos, e todos nós temos momentos curtos, uns maiores, outros menores, de irritação e de mau humor. Todos nós. Nós somos espíritos imperfeitos, estamos aqui para aprender, estamos em evolução. Então, a partir do momento que a gente começa, ou a gente tem uma autoimagem nossa superior ao que nós realmente somos, nós não vamos conseguir nos livrar do mau humor e da irritação. Então, é preciso que nós tenhamos essa sinceridade, essa honestidade diante de nós mesmos. Então Emmanuel deixa bem claro, se o mau humor te envolve igual a maneira de sombra sufocante, né? Imagine uma sombra te sufocando. Procure examinar-lhe as origens, porque o mau humor ele tem uma origem, né? É quando nós ficamos contrariados, é quando nós somos contrariados. Qual a origem do nosso mau humor? Qual a origem da nossa irritação? Então isso exige autoconhecimento, isso exige prestar atenção em nós mesmos. Isso exige que nós tenhamos o hábito de observar o nosso comportamento, os nossos pensamentos e as nossas emoções, principalmente quando nós estamos a sós. Porque quando nós estamos com outras pessoas conversando, geralmente nós tendemos a disfarçar os nossos vícios, as nossas imperfeições, mas quando nós estamos a sós, conosco mesmos, ali sim é o momento de nós observarmos essas enfermidades, essas imperfeições e esses vícios, para que nós possamos imediatamente procurar corrigir. E depois Emmanuel cita uma série de situações que geram em nós mau humor e irritação. Então ele fala aqui dívida, né? Se você tiver alguma dívida pendente, doença grave, se você está necessitando de cooperação e você não tem quem no primeiro momento te auxilie, se você tem algum contratempo, algum problema dentro da família, então ele cita, né, essas situações: dívida, família, contratempos, necessidade de ajuda e às vezes você não encontra quem te auxilie. Então são algumas situações, dentre várias, que muitas vezes nós nos deparamos e nós acabamos enveredando pela irritação e pelo mau humor. E aí vai uma reflexão que o mau humor e a irritação não são as melhores respostas que nós podemos dar às dificuldades e às aflições da vida. Por quê? Porque a irritação e o mau humor, eles não nos conduzem à solução dos problemas. A irritação e o mau humor, eles nos afastam das soluções dos problemas. O que nos aproxima da solução dos problemas e das dificuldades
É a inteligência, o uso da inteligência, o uso da observação, a paciência, a prece, a oração, a conversa com alguém mais experiente do que a gente, essa conversa, buscar ajuda. Então, lembremos do Evangelho, né? Buscai e acharei, batei, a porta vos abrir-se-á. Então, todos esses recursos estão à nossa disposição. A leitura, às vezes, de uma mensagem que nos dá uma ideia, uma intuição do que fazer. Agora, com certeza, a irritação e o mau humor não são caminhos que nos levam a uma solução. Na verdade, é uma reação nossa, mas é uma resposta reativa, mas não é uma resposta inteligente. Não é uma resposta com paciência, né? Com paciência. É uma reação, né? É uma reação, mas que muitas vezes, além de não melhorar, além de não nos conduzir à solução de um problema, nos piora o problema, porque nos afasta de pessoas, nubla a nossa inteligência, a gente não consegue enxergar e discernir com clareza a situação que nós estamos vivenciando para buscar uma solução. Então tudo fica mais complicado com a irritação e com o mau humor, tanto internamente quanto a nível de relacionamento com o outro, com o próximo. Então, quando Emmanuel cita essa série de situações que nós passamos, né? Nós estamos aqui lendo no outro celular, por isso essa claridade embaixo de nós. Então, dívida, doença, necessidade de ajuda, problemas em família, embora sejam situações muitas vezes delicadas e difíceis, não estamos dizendo o contrário, mas é que essa primeira resposta reativa, que é o mau humor, a irritação, e muitas vezes traz com eles outros familiares, né, indesejáveis, como o pessimismo e outros sentimentos e outros pensamentos, realmente nos afastarão cada vez mais de nós encontrarmos uma solução para o problema que estamos vivenciando. E aí Emmanuel já vai concluindo. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. E uma das consequências do mau humor e da irritação permanente, com muita presença na nossa vida, é a enfermidade. E aí vão vir as doenças, né? Dores de cabeça, taquicardia, aumento de pressão arterial, mesmo que ainda momentâneo. Enfim, a gente às vezes pode buscar aliviar essa ansiedade com o uso de medicamentos, começa a comer acima, além do necessário para compensar a ansiedade, que muitas vezes o mau humor e a irritação nos deixam muito irritados, e a gente busca meios e subterfúgios calmantes. Então, realmente, Emmanuel nos afirma, não há ninguém que tenha solucionado problemas através do mau humor e da irritação, né? E aqui vai um outro detalhe: o mau humor e a irritação, muitas vezes, eles são compreendidos como algo que faz parte da personalidade da pessoa. Então, assim, fulano é assim, ele sempre foi mal-humorado, ele é o jeito dele. E aí vem uma outra reflexão: nós não podemos nos conformar em sermos irritados e mal-humorados. Nós devemos, e é um dever nosso, sermos felizes e sermos melhores. Então, se nós somos irritadiços, mal-humorados, se nós geralmente respondemos às situações difíceis dessa forma, imediatamente, ainda mais nós, se somos espíritas, devemos urgentemente buscar melhorar, e nunca achar que o mau humor e que a irritação faz parte da nossa personalidade. Nós não fomos criados por Deus para sermos mal-humorados e irritadiços. Nós fomos criados por Deus para sermos felizes e para superar os obstáculos, as provas da vida, para que nós possamos crescer intelectualmente e moralmente. Então, esse conformismo
esse vício de sempre responder às dificuldades da vida com mau humor e com irritação não tem fundamento espírita e nem fundamento dentro do cristianismo. Então, nós não podemos nos conformar. Se nós identificamos, ou se alguém aponta e nos auxilia apontando esse vício em nós, nós devemos imediatamente reunir todos os recursos que estão ao nosso alcance para imediatamente tomar uma medida a fim de que nós possamos tirar o mau humor e a irritação como respostas às dificuldades da vida. É claro que muitas vezes nós vamos, diante às vezes de uma dificuldade, de alguém que nos prejudica, nos aborrece, nem sempre nós vamos conseguir responder com calma, com tranquilidade, com serenidade. Mas nós temos que acreditar, precisamos acreditar que a paciência, a compreensão são os únicos meios, os meios únicos e eficientes de resolução de conflitos. Nós precisamos acreditar nisso. Porque se somos cristãos, se somos espíritas, devemos acreditar nos ensinos espíritas e cristãos, ainda que em algum momento nós não consigamos, em todos os momentos, responder de forma adequada, porque nós somos imperfeitos, mas não devemos desistir de buscar, sim, como resposta, a serenidade, a tranquilidade para a resolução dos conflitos. E no finalzinho, Emmanuel coloca assim: se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência e aprende a sorrir. O sorriso, a jovialidade, o bom humor são fundamentais para que nós nos preservemos também do mau humor e da irritação. Mas é interessante, Emmanuel coloca, se você deseja livrar-se dessa máscara, porque nem sempre a pessoa que responde com irritação, responde com mau humor, ou está mal-humorada ou irritada, nem sempre ela quer se livrar do mau humor e da irritação. Muitas vezes ela se sente bem no mau humor e na irritação, muitas vezes ela acha que isso é normal, porque faz parte da personalidade dela. A minha mãe era assim, meu pai era assim, minha família era assim. Então, tem pessoas que são calmas e tem pessoas que são irritadas, Então, isso é algo que faz parte de mim, quando na verdade é um engano, Isso é transitório. Na verdade, nós, como filhos de Deus, e nós estamos dentro de um processo de progresso e evolução. Então, a ideia de que nós devemos permanecer irritados, mal-humorados, porque isso faz parte da nossa personalidade, é um engano, é um equívoco. Nós temos condições de nos melhorar a todos os momentos, a todos os instantes. Cada dia é uma página, já dizia Chico Xavier, cada dia da nossa vida é uma página em branco que nós podemos escrever história diferente. Então, isso não é verdade. Então, se nós desejamos realmente nos modificar, então que nós passemos a colocar nos nossos dias a paciência, a compreensão e a jovialidade e o sorriso. Então, eram essas as reflexões que Emmanuel tinha mais uma vez a trazer nessa página, Mau Humor, para que nós, diante das dificuldades da vida, não aceitemos ficar com menos. Porque ficar com mau humor e ficar irritado é ficar com menos. Que nós possamos ficar com mais. E o que é ficar com mais nessa nossa encarnação? É ficarmos com o sorriso, com a alegria, com a compreensão, com a paciência. Nem sempre conseguiremos, mas precisamos ter isso como meta